45 da manhã, horário de Brasília, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 7 de dezembro, aniversário das cidades de Birigui, aqui em São Paulo, Curvelândia, em Mato Grosso e Barra Velha, em Santa Catarina. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, dia do cirurgião plástico e dia da aviação civil. Os cirurgiões plásticos ganharam um bocado de dinheiro com essa crise do vírus chinês, viu? Porque um monte de gente sobrou dinheiro. Vamos dar um retoque aqui. A aviação civil, infelizmente, está numa crise mais uma vez. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvia. Bom dia. Amanda. Para quem sobrou dinheiro, né? Acho que foi pouca gente, mas para os poucos que sobraram, talvez tenham resolvido gastar com cirurgião plástico. Tirar essa bolsazinha aqui dos olhos a qualquer hora, quem sabe, né? Tô precisando. Ó, daqui a pouquinho vai estar com a gente também Rodrigo Constantino, estreando hoje um estúdio novo. Tá lá acertando o seu novo estúdio na Flórida, em Weston, ali perto de Miami. Daqui a pouco, Rodrigo Constantino com a gente. Você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Nós temos o nosso Twitter oficial, nosso Instagram oficial, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação. Lembre-se de usar sempre a hashtag Opinião no Ar. Vamos ao assunto de hoje. O assunto é o seguinte: a crise na educação provocada pelo vírus chinês. Tem gente querendo que as aulas presenciais só sejam retomadas em 2022. Quais as consequências do confinamento, das quarentenas pesadas para os nossos estudantes? Como retomar as aulas presenciais em 2021? Como ficaria o calendário? Como seria o ano letivo? Aqui no estúdio está mais uma vez com a gente a educadora Ilona Betkerrazi, ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia. Obrigada pelo convite. E olha, com a gente também pelo telão estará a professora de língua portuguesa e escritora Cíntia Chagas. Cíntia já está com a gente. Oi, Cíntia, bom dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado pela participação, tá? Daqui a pouquinho a nossa conversa. Então, agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. Agora, 11h48, a gente vai direto para a redação do Rede TV News. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não podem ser reeleitos aos cargos. A repórter Joyce Maffezoli tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Joyce. Olá, Lacombe. Bom dia a você, a todos do Opinião no Ar. Olha só, Lacombe, todos os 11 ministros do STF registraram o voto no plenário virtual. E eles não foram uniformes. No caso de Rodrigo Maia, 7 ministros votaram contra e 4 foram a favor da possibilidade de reeleição à presidência da Câmara. Já no caso de Davi Alcolumbre, 6 ministros foram contra e 5 foram favoráveis à reeleição para a presidência do Senado. O julgamento só termina no próximo dia 14. Até lá, os ministros ainda podem mudar de posicionamento. O artigo 57 da Constituição diz que é vedada a recondução de presidentes da Câmara e do Senado. A eleição nas duas casas será em fevereiro do ano que vem. E olha só, Lacombe, logo mais às 15h para 13h, o governador João Dória vai divulgar o plano de vacinação contra a Covid-19 para o estado de São Paulo. A expectativa é que sejam anunciados os grupos prioritários e a logística de distribuição prevista pelo governo estadual para janeiro. Hoje, o Instituto Butantan começou a produzir doses da Coronavac em parceria com o laboratório chinês Sinovac, que está na terceira fase de testes e ainda precisa de autorização da Anvisa para ser aplicada na população. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 19h30. Um bom dia a todos. 11h50, horário de Brasília. Vamos falar um pouquinho, então, da decisão do STF, né? Era lógico. Acho incrível que 5 juízes tenham votado a favor da reeleição, quando a Constituição é muito clara. Agora, Silvio Navarro está preocupadíssimo, porque o prazo para a mudança, né, para referendar essa votação, é 14 de dezembro, é a próxima segunda-feira. Você acha que alguém vai mudar de ideia e vai aprovar essa porcaria dessa reeleição? O bom é que a gente conversa antes de entrar no ar, né, Lacombe? Primeiro que quem está comemorando esse placar está enganado. Não tem que comemorar nada. Aliás, é uma derrota, no fundo. Porque 6-5 pró... contra Rodrigo Maia, ou 7-4 e por aí vai, isso tudo é uma derrota para o Brasil.
Teriam que ser 11 votos contra aquilo que a Constituição 57, parágrafo 4º, diz claramente: é proibido, é vedada a recondução ao cargo. Não tinha que ser discutido. Agora, você me pergunta, por que você está preocupado? Até dia 14 existe uma conversa dentro do Supremo Tribunal Federal para o tal do voto médio. Qualquer voto contra Rodrigo Maia e Alcolumbre é a favor do Brasil, mas eles construíram uma espécie de voto médio que permitiria a recondução do Davi Alcolumbre ao Senado e não recondução do Rodrigo Maia à Câmara. Esse voto, inclusive, foi construído pelo novo ministro do Supremo, Dr. Cássio Nunes. Vamos ficar muito atentos ao que vai acontecer nessa semana. Silvio, eu concordo com você. Eu acho que esses 5 votos foram preocupantes porque, claramente, o texto constitucional é óbvio e todos os ministros deveriam ter interpretado o texto constitucional pelo que está escrito, pelo que ele diz. De qualquer forma, eu acho que o Supremo Tribunal Federal caminhou até a beira do precipício e, de repente, ele recuou um pouco, saiu dessas artimanhas, desses conchavos políticos, viu que isso teria um custo enorme para sua deterioração de imagem, traria um déficit de legitimidade, recuou a tempo, manteve o que diz o texto constitucional, né? Então, essa fulanização, quando a gente fala contra o Davi Alcolumbre, contra o Rodrigo Maia ou a favor, é exatamente isso que se quer evitar. O Supremo Tribunal Federal não tem que ser um tribunal político, ele tem que ser um tribunal constitucional. Ao manter o que diz a lei, ele optou também por manter a sua imagem como um tribunal constitucional. Agora, se quiserem mudar a história da reeleição na Câmara e do Senado, isso é perfeitamente possível, basta aprovar uma PEC no Congresso Nacional. Sim, mas né? aí é outro caminho. Não é o judiciário, né? Exatamente. Então, o Congresso tem que fazer isso. Agora, dito isso, o que se tem que votar imediatamente, o que se tem que passar é para a pauta de votações. A gente tem muitos projetos parados, o Congresso está paralisado por causa dessa eleição na Câmara e no Senado, e é isso que temos que avançar. Então, assim, só para nomear algumas: PEC emergencial, reforma tributária, lei de diretrizes orçamentárias, orçamento de 2021, nada disso está votado. E a PEC emergencial, se reduzir algumas despesas obrigatórias, é o que pode abrir caminho, inclusive, ou para o auxílio emergencial ou para um Bolsa Família mais turbinado, porque tem gente desempregada e sem renda e que precisa. Então, é isso que nós temos que cobrar agora dos nossos deputados e senadores. Só me permite, claro. Lacombe, eu sei que você quer passar a bola para o nosso Rodrigo Constantino, que já está com a gente aqui, estou vendo pelo retorno. Só uma coisa, eu não discordo dessa pauta de votações, Amanda, de forma nenhuma. Acho que o Brasil não discorda. Quem discorda talvez seja o Rodrigo Maia, que não será reconduzido ao cargo. E qualquer vitória, né, contra o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, o Brasil deve comemorar. O que eu estava só dizendo, e eu vou repisar este ponto, é que não há nada a se comemorar nesse ponto do Supremo, decidiu uma vitória. Não, seriam 11-0. Deveria ter sido 11 votos. É isso que deveriam. E que graça o Nunes Marques, né? Ele foi na onda do Lewandowski, né? Que fatiou o processo de impeachment da Dilma Rousseff, apesar da indicação em contrário da Constituição Federal. Rodrigo Constantino, bem-vindo, bom dia, boa semana para você. E aí, 6-5, é como disse o Silvio, né? Tinha que ser 11-0, né? Exato, Lacombe. Bom dia, Amanda e Silvio e a todos que nos acompanham. Olha, o pulso ainda pulsa, né? E a Constituição respira. Mas eu concordo totalmente com o Silvio Navarro, não dá para ficar soltando fogos de artifício. Mostra que um voto, ou seja, um indivíduo, poderia ter rasgado a nossa Constituição. E acho que houve ali uma pressão, eu acho que os outros ministros entenderam, né, o que estava em jogo e não seguiram na onda ali do Gilmar Mendes e companhia. Agora, o Barroso, por exemplo, é um que adora interpretar de forma elástica a Constituição, né? Então, dessa vez ele teve ali um apreço maior pelo texto da lei, mas, de novo, né, não é verdadeiro dizer que as nossas instituições estão funcionando perfeitamente e a contento. Isso aí prevaleceu o consenso, mas foi por muito pouco. Né? Foi por um fio que nós não vimos ali o STF rasgando a própria Constituição e criando uma maluquice chamada Constituição inconstitucional. Foi por pouco. Escapamos por pouco. Espero que dia 14 a gente tenha essa decisão referendada. E para a gente encerrar, e tudo okay. Né, Lacombe,
como esses caras gostam de ser protagonistas, né? Parece que tem uma luz, assim, um holofote em cima de cada ministro do Supremo, né? E acima do né? dizem em Brasília tem uma máxima, né, que é acima do Supremo só Deus, e talvez nem ele. Não tem assim aquela história de metade do juízo supremo se acha quase se acha Deus, né? A outra metade tem certeza. Mas tem aquela frase famosa do Rui Barbosa também que diz: o Supremo tem o direito de errar por último. Pode até errar, mas tem o direito de errar por último, né? Numa república com tripartição de poderes. E o Barbosa dizia também que contra a ditadura do judiciário não há quem recorrer, por isso ela é a pior de todas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Lá. Daqui a pouco a gente foca aqui na nossa pauta principal, educação, né? Como é que fica a educação no Brasil, o ensino diante do vírus chinês, das quarentenas pesadas, do confinamento. Daqui a pouquinho, agora eu tenho um recado para você que acompanha o programa. Você já está sabendo do novo Festival de Prêmios Realizando Sonhos? Tem desde notebooks até viagens no valor de R$15 mil. E também uma Mercedes que vale R$198 mil. É muito dinheiro. Então agora dá uma olhada neste recado do Nelson Rubens. 12:01, horário de Brasília. A nossa pauta principal hoje é a educação, a crise na educação, no ensino provocada pelo vírus chinês, né? As escolas fechadas, universidades fechadas, todo mundo partiu para as aulas online. A aula presencial a gente já tem em alguns lugares do Brasil, infelizmente ainda em menor quantidade do que nas cidades em que a gente não tem ainda essa aula presencial. Uma situação muito delicada. O Brasil provavelmente, Ilona Betkerraz aqui com a gente, educadora, o Brasil provavelmente está entre os países que mais tempo mantiveram suas escolas fechadas, né? Sim. Isso demonstra o quê? Que o ensino continua não sendo prioridade para o Brasil? A gente pode ter essa interpretação? Sim, é um somatório de a gente não ter grupos organizados ainda, né, bem organizados, já estão nascendo alguns, até gostaria de falar sobre isso, que protejam os direitos dos alunos e um oportunismo muito bem organizado que tomou conta do cenário. O que está em jogo aqui é a destruição do sistema público, do sistema privado para a classe média, tá? Porque a classe média não consegue manter os filhos, estão perdendo emprego, etc. Quem tem dinheiro é diferente, né? Mas o sistema privado, a destruição do sistema privado por atrasar a volta às aulas, né? Uma introdução sem muito critério de EAD, quer dizer, tem grupos poderosíssimos, né, que querem entrar. Quando eu estava lá no MEC, era esse zoom de tablet para todo mundo. A gente já viu esse filme antes, né? Eu apelidei isso de o tabetão, é o próximo mercado negro, digamos assim, que pode surgir, né? E a gente ter uma consolidação. As empresas consolidadoras de escolas, né, que estão comprando pelo Brasil escolas independentes, também são grandes beneficiários dessa situação de segurar a volta às aulas, porque aí as escolas quebram, né? E alguém está comprando. Então, interessa aos sindicatos destruir o sistema privado, porque assim eles, sem a concorrência, eles ficam mais poderosos ainda, e também as empresas que são consolidadoras de mercado educacional. Portanto, há muita gente poderosa interessada em que as aulas não voltem. Vamos lá. Não sei se você quer começar, Amanda, ou eu posso fazer uma pergunta. Não, pode fazer, claro. Eu acho que esse ponto para além da gente discutir aqui todo o déficit, e eu falo isso programa a programa, né, Lacombe, das crianças que estão sem aula, a ocasião faz o ladrão, no bom e no mau sentido, né? O que a senhora traz agora, e eu queria discorrer um pouco mais sobre isso, e que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Esse mercado de educação à distância, que estava crescendo no Brasil, aparentemente ele se espraiou, né? Ele jogou tentáculos durante essa pandemia. O quanto se aprende com o EAD, como é que isso é mensurado, avaliado e o que tem por trás aí de interesses de grandes financiadores? O aprendizado, a gente precisa fazer muitos testes comparados para ser responsável na resposta. Mas eu tenho observado, a gente observa aulas, eu faço formação de docente também, a gente vê, e no dia a dia estou observando minha filha também em sala de aula.
em sala virtual, né? O aprendizado pode ser muito bom, principalmente para os adultos. A pessoa que tem autocontrole, autodisciplina, ela pode aproveitar muito bem um aprendizado à distância. As crianças não. As crianças precisam, a pressão dos pares, a administração, o manejo da sala de aula, aquela harmonia que é criada por um bom professor em sala de aula, é muito necessário para manter a dinâmica de aprendizagem. Então, isso está fazendo as crianças sofrerem muito. A gente tem uma questão seguinte, exatamente pelo que eu falei antes, dos oportunistas que estão ganhando muito espaço por causa da suspensão das aulas. No Brasil, porque as crianças não têm grupos organizados para proteger os seus interesses em relação à qualidade da escola, elas sempre foram usadas de refém. Os sindicatos usaram até recentemente com a questão do Fundeb, para abocanhar cada vez mais recursos da Sociedade Brasileira para a Educação, sem que isso resultasse em qualidade. Então, elas são sempre usadas para um lado, para o outro. Elas não é uma massa de manobra, né? As famílias, o interesse, olha, eu vou fazer isso para melhorar a educação, olha, você não pode voltar para a escola porque seu filho vai morrer ou vai matar os avós dentro de casa. É tudo uma grande manipulação, me desculpa, não tem base científica nisso. Os pediatras estão assinando vários movimentos no mundo inteiro e o Brasil está parado há muito mais tempo do que qualquer outro país. E tem gente que aprendeu a ganhar dinheiro com isso. Está ganhando. Então, é preciso que fique muito claro. Tem gente poderosa aumentando o seu espaço de mercado ou seu espaço de poder com a suspensão das aulas. Maiormente sindicatos e as empresas consolidadoras de escolas, para além daqueles que vendem produtos à distância. Eu acho que é importante a gente incluir um outro ator nessa conversa, que são os pais, né? Eu vejo emergir grupos de pais preocupados com seus filhos, de diferentes faixas etárias, e que querem essa volta às aulas. Que papel esses pais podem ter e, se começarem a se organizar agora, e no futuro, eu acho que manter talvez essa organização, né? Seria interessante, até voltando ao que a Ilona falou, de não deixar só que sindicatos poderosos sempre atuem na educação, mas talvez fazer uma contraposição a essa força com grupos de pais mais organizados, seja de escolas particulares como de públicas, até porque são realidades muito diferentes, né, Ilona? Então, fazer essa pergunta para a Ilona, como os pais podem atuar ou já estão atuando, e também para estendê-la para a Cíntia. Amanda, sim, eu inclusive faço parte do grupo daqui de São Paulo, Escolas Abertas, que tem um abaixo-assinado já em andamento, que a gente pede para que todo mundo assine, porque as reuniões com as autoridades mostram que não há a menor preocupação com a opinião pública, tá? Porque as autoridades educacionais, principalmente em grandes metrópoles e no estado de São Paulo, em que há sindicatos extremamente poderosos, que são parte da base de apoio político desses políticos, como o Bruno Covas e como o Dória, o governador Dória, eles estão na mão dos sindicatos. Então, ou os pais se juntam realmente e mostram a sua força, né, trazendo cada vez mais gente, mais opinião pública para consolidar esse movimento, tanto para as escolas públicas quanto privadas, porque o interesse é o mesmo, né? É o aluno, é a qualidade da educação, é voltar para as aulas, voltar para a escola, ou não vai acontecer nada, tá? Porque os interesses, como eu disse, eles são tão poderosos, são grandes empresas, grandes sindicatos, eles são a base de apoio desses dois políticos, no caso aqui de São Paulo. Então, esses pais que estão num movimento muito embrionário, ainda começando, mas com muita vontade de reverter esse quadro, vai crescer, precisa crescer, ou não vai fazer nem cosquinha para o prefeito e para o governador. Professora Cíntia Chagas vai comentar um pouquinho, então, sobre de que maneira os pais podem pressionar, né, para que as aulas presenciais sejam retomadas, e pode falar um pouquinho também da experiência dos professores, porque o professor, ele não necessariamente é treinado, né, professora, para essa aula online, ele é treinado para a aula presencial, de maneira geral, né? Como é que fica a situação do professor tendo que lidar com né, equipamentos eletrônicos e tecnologia, se ele não foi treinado para isso? Boa tarde a todos. Gente, o professor ele fica desesperado, né? Vamos falar a verdade, porque é preciso entender que existe uma diferença entre o ensino remoto e o ensino à distância.
O que nós temos hoje é um ensino remoto e feito, muitas vezes, coitados dos professores, de uma forma em que o professor fica estressado, sobrecarregado. A maior parte dos professores não sabia e ainda não sabe mexer na internet, baixar vídeos. Será que todo professor no nosso país tem, de fato, uma internet boa, uma aparelhagem boa para dar essas aulas? Então, o que eu vejo é que os professores ficaram completamente sobrecarregados, as aulas não são interessantes e atraentes para os alunos. Aluno gosta de sala de aula, e eu falo aqui com a minha experiência de quase 2 décadas dentro de sala de aula, aluno gosta de sala de aula, e esse ensino remoto, no meu ponto de vista, ele está gerando uma pseudo-aula. Nós estamos vivendo uma realidade em que os alunos meio que fingem que aprendem. E, fora isso também, nós temos aí uma total alienação sociocultural, porque a escola, ela é o ambiente em que o aluno vai se socializar, ele vai melhorar como ser humano, em que ele terá os conflitos dele, e é a partir do ambiente escolar que ele vai crescer, não só do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista social. E a pressão de pais, com certeza, é necessária. E um grupo de pais e de mães, né, busca na justiça a volta às aulas presenciais na cidade de São Paulo. O movimento já tem milhares de assinaturas. A mobilização começou através de compartilhamentos de mensagens por aplicativo. Pais e mães querem que os estudos em sala de aula sejam retomados o quanto antes na capital paulista. Se a gente não se unisse em busca da reabertura dessas escolas, nada ia acontecer e a gente ia ficar esperando a vacina chegar e todo mundo ser vacinado para voltar às aulas. Os organizadores procuraram ajuda jurídica e disponibilizaram abaixo-assinado a pais e mães nas escolas públicas e privadas da cidade. Cerca de 15 mil pessoas já assinaram o manifesto em apoio ao movimento. O grupo entende que há segurança para manter a educação tradicional funcionando, desde que respeitados os protocolos sanitários e o distanciamento. Por isso, vai entrar com uma ação popular contra a Prefeitura de São Paulo, exigindo a reabertura integral das escolas e a retomada das aulas presenciais regulares. Desde outubro, para os ensinos infantil e fundamental, a capital só permite que atividades extracurriculares sejam presenciais. Já os estudantes do ensino médio foram liberados para as aulas nas escolas públicas e privadas no mês passado, com retorno opcional e regras de prevenção à Covid-19, como o uso de máscaras e álcool em gel, distanciamento entre alunos e professores, além de limite de ocupação nas salas. Para Nathalie, mesmo com todas essas regras, levar o filho Arthur, de 8 anos, de volta à escola está fora de cogitação. Ela faz parte do outro grupo de pais e mães que acredita que as aulas devam ser retomadas depois de uma queda efetiva dos casos ou da vacinação em massa. Eu não acho que vale a pena a gente pagar para ver o que acontece se nós pegarmos uma doença que não tem cura, não tem um tratamento efetivo e uma vacina. Então, acho que ano letivo a gente recupera a nossa saúde, a nossa vida não. Mas, segundo este infectologista pediátrico, esperar a imunização para retomar as aulas presenciais pode levar anos. Não existe nenhuma vacina que já está sendo testada em crianças nesse momento, na data de hoje. Então, esperar que as vacinas venham para poder liberar as crianças para a escola é um equívoco. A gente vai ter que esperar aí pelo menos 2 a 3 anos para a gente começar a ver as crianças serem vacinadas para a Covid. Por isso, com base nos protocolos da saúde, o movimento alega que o poder público deve investir nas unidades municipais e estaduais que ainda não estão preparadas para receber crianças e adolescentes. E mesmo que o grupo não ganhe, o advogado responsável pela ação afirma que, com a força da mobilização, espera uma nova forma de negociar com a prefeitura. Isso, de alguma maneira, deve criar canais de comunicação com a prefeitura, que mesmo que não haja o sucesso judicial, possa, pela via da negociação, obter algum tipo de resultado positivo.
É triste perceber, né, como muitas pessoas foram atiradas e permanecem ali no pânico, na histeria, no medo. Estão paralisadas, né? É terrível isso, Silvio, é um sentimento muito ruim. Não tenha dúvida. Vamos chamar o Rodrigo para o nosso debate aqui. Constantino, a gente tem muitas questões aqui para tratar com as ótimas, a professora Cíntia, a professora Ilona aqui, mas eu não tenho como não falar um pouquinho sobre política, e aí eu vou te chamar para o debate. É inevitável que esse trancamento e aí também o estrangulamento das crianças, deixar elas em casa, tratar, né, os pais ali, estressar os pais, tem política por trás de tudo isso, né? Tem aí alguns atores, alguns governantes que querem chegar ainda mais alto, né? Querem galgar até chegar à presidência da República e que vão trancar todo esse pessoal. E aí eu estou falando também dos professores em si, né? Porque tem muita gente também da APOESP que, se dependesse deles, não trabalharia nunca. A politização é total, né, Silvio, nesse caso. E aqui nos Estados Unidos, o Trump foi o grande nome da política que mandou abrirem as escolas logo, né? E aí, por isso mesmo, gerou essa reação também aqui da esquerda democrata, que ficou defendendo essa bizarrice de manter as crianças trancadas em casa, né? Isso penaliza as crianças, isso penaliza os pais mais pobres, que não tem com quem deixá-las, ao contrário, muitas vezes, dos mais ricos, né? E enquanto isso, a gente vai, por exemplo, como eu fui esse final de semana num parque infantil e estava lá lotado. As crianças brincando, né, mas não podem ir para a sala de aula, sendo que não tem um caso comprovado de contágio causado por criança em escola que tenha levado a um óbito nos Estados Unidos. É um país com mais de 300 milhões de pessoas, não tem um caso. E com isso, com base em nada, né, em nenhum respaldo científico, trancaram todas as crianças em casa. É uma aberração. Agora, o problema aqui é parecido com o problema no Brasil. Quem é o maior inimigo dessas crianças? Quem é o maior inimigo da educação? É o próprio sindicato. O sindicato dos professores aqui é muito forte. O dinheiro que eles doam para a eleição é o maior lobby que existe e vai 100% para o Partido Democrata. Então, assim, é muito evidente o que está acontecendo, né? Nós não podemos ficar ignorando mais isso. Conversava com um amigo meu esses dias, ele estava falando, olha, aqui o meu filho está sob uma doutrinação ideológica pesada, e não é PSOL não, viu? É PSTU. Essa garotada universitária vota no Bernie Sanders aqui nos Estados Unidos e vota no Boulos no Brasil, achando que são libertadores e moderados. Então, imagina o nível. E muito pai fecha os olhos porque acha que está pagando caro, está na escola particular e não vai ter problema. O professor da escola particular, ele é muitas vezes um doutrinador. Sim. Ele também foi, passou por essas faculdades, né, para pedagogos, né, os pedagogos nem se fala, que são engenheiros sociais. Então, de novo, eu acho que o grande problema, a secretária Ilona já trouxe, né, o engajamento dos pais é fundamental aqui, porque nós estamos perdendo feio essa batalha. Sim. A politização é evidente, a doutrinação ideológica é evidente, e na mídia ficam todos falando, não, é um problema de gestão, só um problema de gestão, ignorando o elefante vermelho, no caso, na sala de aula. Até porque se depender da APOESP, eu repito, da Bebel, não vai ter aula. Ela está preocupada com o soldo do professor e não com a aula. Deixa eu puxar então um gancho que a Ilona Betkerhazy trouxe para a gente, que essa paralisação das aulas, é óbvio, ela atinge diretamente as pequenas e médias, principalmente pequenas e médias escolas. Elas não têm condições de se manter. E aí aí eu queria jogar essa questão para a professora Cíntia, porque ela navega bem nessa área. Você tem aquele risco, professora, de ter grandes grupos empresariais que normalmente estão ligados à agenda, né, globalista, e aí você vai ter, talvez, acabar aquele espectro enorme de escolas, cada uma seguindo uma linha, democracia total, você coloca o seu filho, no caso de escolas particulares, nas escolas que têm preceitos e princípios e valores nos quais você acredita. A gente pode ter, de repente, grandes grupos empresariais adquirindo várias empresas, aumentando o seu grupo educacional, que já há grupos educacionais dominados por pessoas assim. E aí a gente vai ter algo que você detesta, e eu também, e você fala muito disso, que é a ideologia de gênero, tal, da linguagem não binária, né, a língua opressora. A gente está correndo esse risco, né? Essa mercantilização ela é muito perigosa, né? E aí as pessoas fazem o que elas querem. Por exemplo, a gente falou aqui da questão da doutrinação.
O professor, ele tem o direito, ele tem a liberdade de ensino dentro de sala. Ele não tem a liberdade de expressão, que significa falar o que quiser, do jeito que quiser, de modo a colocar a ideologia dele, seja de direita ou de esquerda, no aluno, né, incuti-la. E a gente teve agora, recentemente, o caso da Escola do Rio de Janeiro, que fez um comunicado para os pais, avisando que passaria a adotar o dialeto não binário, não só nas atividades formais da escola, como também nas atividades informais. O que, obviamente, não faz o menor sentido, já que, se a escola não for a grande fomentadora do ensino da norma culta no nosso país, né, qual será o órgão responsável por isso? Quem fará isso? E se vocês quiserem, eu posso falar aqui até amanhã sobre o dialeto não binário, porque eu venho lutando contra ele ativamente, mas eu entendo também que talvez eu não deva me aprofundar aqui nesse momento, nesse assunto. Mas a relação que você fez é uma relação muito pertinente, em que começa-se um verdadeiro carnaval em que tudo se pode, né? E agora cabe aos pais, sim, exigirem, é necessária uma união para que a gente não fique na mão de tanta canalice política. Silvio, quer falar? Não, eu queria que a professora Cíntia continuasse, que falasse mais sobre o dialeto não binário, todos. Binário é para todos, não sei falar aqui, todos, tá. Professora, por favor. É o seguinte, o dialeto não binário, eu nem posso falar aqui que ele seja uma pauta exclusivamente de toda a esquerda, porque há várias pessoas de esquerda que se opõem a ele, tá? Ele é uma pauta dos não binários, ou seja, pessoas que não se identificam nem com gênero masculino, nem com gênero feminino, e de alguns simpatizantes, principalmente de empresas que utilizam o marketing de lacração. Né? Nós temos aí uma empresa muito conhecida, cujo suco vem o nome e para todes e tal. E o que é esse dialeto? É o seguinte, na terminação da frase, com o intuito de neutralizar a língua, eles colocam ou o símbolo de arroba, ou então a letra E, ou então a letra X. Então, nós passaríamos a ter palavras como alune, meninex, a gente nem sabe falar, né? Todes e por aí vai. Só que, na verdade, isso é uma grande burrice, desculpa, não há outra palavra, não faz o menor sentido. Por quê? Porque a língua portuguesa, ela vem do latim. No latim havia o gênero neutro, o gênero masculino e o gênero feminino, né? Quando se passou do latim para o português, o que houve? O que era o gênero neutro virou o gênero masculino, ou seja, o masculino hoje cumpre o papel do neutro, até pela semelhança ali da finalização da palavra. E outra coisa também, por exemplo, se a gente pegar a palavra artista termina com a letra A, e nem por isso eu estou me referindo a um homem ou a uma mulher, né? Então, modificar a finalização aí da palavra, não, de jeito nenhum, não acaba com preconceito. Outra coisa, os defensores do dialeto não binário dizem que ele vem para incluir, né? Que é uma ação de inclusão e tal, mas ele exclui os disléxicos, tá? E nós temos, se eu não me engano, salvo engano, 7% de crianças disléxicas hoje em sala de aula, mas eu posso estar enganada, é algo em torno disso. Ele exclui os surdos, na medida em que a pessoa não compreende a linguagem labial, né? Como compreender um todex na leitura. Ele exclui os cegos, porque os softwares de leitura não conseguem fazer a tradução, e ele exclui principalmente nós, a esmagadora maioria da população, que não concorda com essa desvalorização da língua portuguesa.
a Academia Francesa, aqui a gente tem a Academia Brasileira de Letras, né? Na França eles têm a Académie Française. A Académie Française já se pronunciou, porque esse é um movimento que ocorre no mundo todo, um movimento completamente histérico, né? É uma histeria coletiva, e a Académie Française falou, eu até anotei, calma, tá aqui, ó, que eu adoro essa frase, abre aspas, frente a essa aberração inclusiva, a língua francesa está agora em perigo mortal, fecha aspas. E é isso, nós, professores de português, aliás, os verdadeiros professores, porque há professores de português defendendo essa aberração linguística, né? E os que o fazem em nome da própria ideologia. E o que a gente vê é esse dialeto sair justamente de onde? Das faculdades, dos e-mails que os professores mandam para os alunos, né? Carex, alunex e tal. Então, nós professores que amamos a língua, nós estamos, né, tentando aí, chamando a atenção dos políticos, e surgiram recentemente projetos de lei federais e estaduais contra o dialeto não binário. E eu fiquei muito feliz. Não, você já viu um meme? Para mim é o que resume toda essa confusão. Na verdade, seria uma confusão danada. É uma mãe grávida, né, passando por um ultrassom e o médico olhando a imagem no computador e ela pergunta para ele, é menine ou menine? Ele é menine. Então, pois é. Agora, Lacombe, é importante a gente frisar antes que a gente seja cancelado, né? Que a gente está falando de língua portuguesa, né? E não entrando efetivamente... Mas você tem também matemática já com uma onda de que a matemática é racista. Senão a gente vai ser cancelado. A gente pode fazer isso num outro programa, porque há umas confusões assim. Mas antes eu preciso dar um recado para você que acompanha a Opinião no Ar. 12h29, horário de Brasília. Estão chegando aqui perguntas dos espectadores que acompanham o programa, principalmente pelo YouTube. A gente transmite também o Opinião no Ar ao vivo pelo YouTube. Ilona Betkerhazy, pergunta da Maria Gumieri. Ela faz mais um comentário. Minha filha perdeu contato com as amigas e não consegue mais conversar com elas. E olha que elas já se encontraram algumas vezes. Quer dizer, há já uma dificuldade de comunicação, mesmo que se encontrem eventualmente. Temo que os relacionamentos sociais, a professora Cíntia falou já disso, entre as crianças sejam muito prejudicados. Então, há uma questão mental, social e que vai afetar a parte cognitiva de aprendizado também. Eu não sou psicóloga, mas eu vejo o que a gente observa, né? Até na minha casa mesmo. Há sim um distanciamento entre as crianças, porque elas dependem dos pais para conseguirem se encontrar, tanto é que está havendo, por outro lado, entre os adolescentes, aqueles mais velhos que organizam seus próprios programas, até um exagero de festas gigantescas, de baladas, etc. As crianças que dependem dos pais para mediar os encontros com os amigos, porque aí os pais fazem uma certa cerimônia, né? Não sei se a outra família quer, não pode, tem avô, tem... Então, isso está fazendo com que as crianças fiquem isoladas em casa, sim, né? Quando você mora num prédio, o prédio também faz as restrições, não deixa usar a área comum, etc e tal. Então, na minha própria casa, a minha filha, que tem 11 anos, há umas semanas atrás, falou para mim, se continuar desse jeito, eu vou entrar em depressão. Eu falei, opa, não, né? Vamos dar um jeito nisso. Então, é sim prejudicial. A minha impressão é de que quando voltar, o problema vai rapidamente se diluir, né? Mas, por hora, há um trauma, sim, para todas as crianças que estão em casa, quando não sofrendo todo tipo de abuso e negligência. Agora, Ilona, você que faz parte desse movimento Escolas Abertas, né? Para a gente voltar aqui ao conteúdo principal do debate, que eu acho que é essa urgência da volta às aulas, mas ao mesmo tempo isso acontece no momento em que a pandemia vem recrudescendo, né? A gente vem assistindo aí o aumento do número de casos, mortes, internações, então você tem um problema que é real e aí você tem as crianças que precisam voltar às aulas. Agora, tem algum projeto, algum planejamento, alguma indicação de como isso deve acontecer? É por faixa etária? É aos poucos? Sim. Como Amanda, eu estou aqui com o guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais das escolas de educação básica, que foi feito pelo MEC em setembro. Ele é exaustivo. Nós estamos acompanhando, eu estava no MEC, assim, a quantidade de produção técnica a respeito de como voltar, o que fazer, como separar as mesas. Todo mundo já sabe o que tem para fazer.
Entende? Não há mais questão. A gente tem uma preocupação. Então, aqui diz, olha... E a implementação em escolas públicas, por exemplo. Então, por exemplo, aqui está escrito... Na prática funciona? Se na região, por exemplo, se você tem na região muitos casos, você pode suspender, deixar menos alunos irem para a escola. É uma administração diária daquela questão toda, né? O que a gente teve aqui foi uma barbaridade. O Bruno Covas simplesmente impedindo a atividade acadêmica. Olha, pode ir para a escola 2 vezes por semana, por 2 horas, mas não pode aprender nada. E isso é gente de dentro da prefeitura que quer puxar para baixo o ensino, entende? É assim, as pessoas estão se sentindo à vontade para abrir o seu saquinho de maldades, aliás, sacão de maldades, e atingirem as escolas, o aprendizado, a classe média alta em cheio, entende? Porque os pobres, coitados, realmente estão na chuva como sempre estiveram. Então, nós temos que prestar atenção, porque técnica para resolver esse problema a gente já tem, né? A gente só não quer usar. E triste, a gente viu na reportagem, né, pais dizendo que só vão liberar os filhos para voltar às aulas depois de uma vacina. Então, chegou outra pergunta aqui da Rayane Moura, que também acompanha a Opinião no Ar ao vivo pelo YouTube. Ela pergunta para o Rodrigo Constantino. Constantino, a pergunta para você é a seguinte: é certo obrigar vacinação agora para os filhos voltarem às aulas? Rayane, já eu respondo de antemão aqui, não é, Rodrigo vai complementar. Como é que vai ser nos Estados Unidos, Consta? Ô Lacombe, se passar pela cabeça de algum desses governadores democratas, e olha que tem uns candidatos atirando aqui também, tá? Não é só em São Paulo. Mas se passar pela cabeça impor uma vacinação a crianças, ainda mais uma vacina que acabou de ser feita às pressas e tudo, eu acho que ele cai no dia seguinte, né? Aqui não tem espaço para isso, existe uma campanha de persuasão, os ex-presidentes se juntaram, né? O Clinton, o George W. Bush e o Obama, para mostrar que vão tomar a vacina, mas não passa pela cabeça nem dessa esquerda cada vez mais radical aqui obrigar os filhos. Então, isso aí fora de cogitação não faz nenhum sentido. As crianças têm menos risco com Covid-19 do que com a influenza. E a influenza não tem uma vacinação obrigatória. Existe, de novo, uma campanha voluntária de persuasão. Agora, veja, nós estamos criando, né, uma geração de obsessivos neuróticos, analfabetos e antissociais. É um quadro assustador. Meu filhinho tem 3 anos, ele fica o tempo inteiro levando a mão no nariz, perguntando se tem alguma coisa, porque você pega um sujeito que já tem uma inclinação mais obsessiva, ele quer guardar os carrinhos dele, quer controlar o mundo todo para se sentir ordenado, né? Você pega ele com uma professorazinha que fica martelando neurose, disseminando medo e pânico, o moleque está apavorado, né? Então, nós estamos destruindo gerações, isso não é razoável. E eu queria depois jogar a bola para a secretária Ilona em relação ao MEC. E o governo Bolsonaro, né? O que ela está enxergando após a saída, se houve ou não uma mudança, o que simbolizou essa saída dela do MEC e do Weintraub, né? E do ministro Weintraub, porque estamos todos preocupados. Essa batalha é uma batalha muito árdua e que nós estamos perdendo de lavada. Ilona, por favor. Bom, Constantino, obrigada pela pergunta. A questão é o seguinte, o MEC, eu estava lá, né, no meio da pandemia, e o MEC, na verdade, o governo federal teve suas mãos amarradas pelo Supremo, que proibiu uma coordenação nacional, né, da pandemia como um todo. E da educação em particular, porque a educação já tem uma limitação constitucional. O governo federal não pode obrigar estados e municípios a fazerem nada. Pode, no máximo, fazer programas de qualidade e promover uma adesão voluntária desses entes subnacionais. Como eu mostrei aqui, esse guia foi parte do processo que o MEC produziu para tentar ajudar estados e municípios, assim como a liberação de mais recursos, liberar logo de cara, o Weintraub liberou o dinheiro da merenda escolar adiantado, né, para que fosse dado um outro uso, uma vez que não ia ter refeição sendo servida. Então, a gente tem uma questão política muito forte. O MEC, quando eu cheguei lá, o meu susto foi enorme,
porque ele ainda estava totalmente aparelhado. A gente tem ali a Secretaria de Alfabetização, liderada pelo Carlos Nadalim, que faz um trabalho fantástico. Ele montou um grupo, é uma secretaria nova, não tinha esqueleto, montou um grupo de meninos brilhantes, uma geração de gente muito nova, energética, que está dando um show, é um programa atrás do outro. Ele vai lançar agora um novo programa também de formação de professores que vai cair o queixo de todo mundo, é uma coisa atrás da outra. A SEB era muito mais difícil. Eu acho que todo mundo aqui acompanhou como é que foi a minha demissão pelo Twitter, para não ter jeito de voltar atrás, etc. E tal. Por quê? Porque estava completamente aparelhado e continua. Né? Então, primeiro é muito difícil, você não tem capital humano, não é que nem na área de economia, que você precisa de 100 economistas bons para levar para o governo federal, você leva. Na área de educação, mal eu tinha 10. E todo um processo que era atrasado, um processo de arregimentação de cérebros que eu estava levando lá para a Secretaria de Educação Básica, altamente sabotado por dentro do próprio MEC. Né? Então, eu acho que o presidente Bolsonaro não consegue acompanhar tudo isso, né? Nesse nível de detalhe, mas o MEC é realmente, provavelmente, o Ministério, né, da Esplanada, onde está ali amoitada a maior resistência ao próprio governo Bolsonaro. Daqui a pouquinho eu trago para a conversa a professora Cíntia Chagas, que está com a gente pelo telão. Antes eu tenho um recado para você que acompanha. 12h40, horário de Brasília, estamos falando de educação. Falávamos aqui agora há pouco dos desafios que o MEC tem pela frente, são muitos desafios. E a professora Cíntia Chagas, que é professora de língua portuguesa, eu gostaria de um comentário da senhora. O governo federal, ele acaba investindo muito no ensino superior. Eu sei que a senhora trabalhou com a preparação para vestibular, quer dizer, mas a universidade, é chato falar isso, mas as pessoas têm que entender, não é para todos. Né? A gente investe muito, eu tenho aqui os dados. O governo federal investe 30 bilhões e meio de reais no ensino superior. Né? Na educação básica, 16 bilhões. No ensino profissional, ensino técnico, 11 bilhões. Quer dizer, a gente está tentando construir a casa começando pelo telhado. Fica muito complicado. E a gente percebe que o aluno, de um modo geral, brasileiro, né, o aluno médio, ele lida muito mal com a língua, ele não domina a língua portuguesa, ele comete muitos erros, né? Não está na hora da gente inverter essa pirâmide, né? Já passou da hora há muito tempo, investir mais no ensino fundamental, ensino infantil, ensino técnico e deixar um pouco as universidades para a iniciativa privada, talvez? Com certeza, Lacombe, eu apontaria aí o Enem como um grande problema. Na prova do Enem, são 45 questões de linguagens, ok. Das 45 questões, não há uma sequer de gramática, não há nenhuma de estilos de época, romantismo, arcadismo, barroco, não se cobra gramática, figuras de linguagem, estilos de época. Não se cobra, por exemplo, a leitura de um livro inteiro, sabe? Não se cobra a leitura de um livro de Machado de Assis. Enfim, o que há naquela prova? 45 questões, com textos enormes, e a prova do Enem acaba se tornando muito mais uma prova de resistência, vai bem na prova quem é mais calmo e não quem tem mais conteúdo. E aí o que ocorre? Na nossa cultura, na cultura brasileira, o aluno ele estuda para passar no vestibular. Então, o que a gente tem aí, eu vou falar da minha maior experiência, que é no ensino médio, é um ensino médio completamente voltado para o Enem. Então, a questão se torna matemática. A partir do momento em que a prova, que vale o meu ingresso na faculdade, a minha ascensão social, não cobra nenhuma questão de gramática, por exemplo, aí eu vou falar do que eu entendo, né, que é da língua portuguesa, é óbvio que o aluno negligencia o estudo da gramática. E o professor, por sua vez, supervaloriza, de um modo geral, obviamente não estou falando de todos aqui, supervaloriza a mera interpretação de texto, que é o que o Enem é. Então, há de se fazer uma mudança, sim, conforme você falou, de baixo para cima, de modo a fazer com que os alunos, de fato, valorizem o estudo. E, no meu modo de ver, a prova final, que é o Enem, ela deveria ser modificada para gerar esse tipo de mudança. Ilona.
Professora, e a questão é a seguinte, é impossível fazer análise de texto, compreensão de texto, sem conhecimento da gramática. Porque parte da compreensão vem, por exemplo, da conjugação dos verbos, da adequação dos complementos, etc. e tal. Então, a gramática é a regra da língua. Não é possível se compreender nenhum texto sem o conhecimento profundo da gramática. Nós pegamos o peixe, como é? Exatamente. Agora, eu estou sempre de olho aqui em quem faz o Opinião no Ar com a gente, né? Lacombe nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter. E muita gente pergunta, a professora Cíntia, e aí estendo também a pergunta para a também professora Ilona, os livros didáticos que já chegam, de alguma forma, viciados para as nossas crianças. O que a senhora pensa? Senhora não, Cíntia, por favor. Até porque somos da Jovem Pan, não sei se você ainda né? Já trabalhamos juntos, nos conhecemos. O exemplo mais famoso que a gente vê aí, o Lacombe falou, é o do Nós Pega o Peixe, né? Um livro, se bem que esse livro ele foi destinado ao ensino de jovens e adultos, ao EJA, mas coisas do gênero ocorrem nos livros didáticos que são distribuídos no nosso país. Olha, em nome de uma pseudo-inclusão, a língua portuguesa se tornou uma grande vilã. As pessoas colocam a língua portuguesa, os linguistas da sociolinguística, eles colocam a língua portuguesa como um meio de discriminação. Então, isso resvala nos livros didáticos. Nos livros hoje, por exemplo, o que se vê é que não se pode mais falar certo e errado, mas adequado e inadequado para o contexto. Para mim, isso só deixa o aluno mais confuso ainda. Existe o certo, sim, e existe o errado, sim. Menos é errado e ponto final. Mas o que vale é a comunicação e tal. Não, o que vale é o que é certo. Até porque a língua portuguesa é um instrumento de ascensão social, sim. As pessoas, eu acho muito interessante, os defensores dessa sociolinguística, eles defendem essa ideia de que dentro de sala os professores não podem falar o que é certo, o que é errado e tal, mas no fim das contas, eles são grandes usuários da norma culta. Então, como que fica isso? Eu prego não preconceito, né? Só que, na verdade, eu mesmo, elitista, faço uso da norma culta no meu mestrado, no meu doutorado, no meu pós-doutorado. Não dá para entender. Amanda? Eu acho que, enfim, voltando um pouquinho para as aulas. Porque a gente acabou desviando um pouco. Eu acho que a gente fez uma digressão. Tanta coisa para a gente conversar sobre educação, dá para fazer a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Não, eu fico curiosa, assim, sempre quando eu penso na volta às aulas, né, eu tenho observado que nos países europeus, mesmo nessa segunda onda de lockdown, todos mantiveram as escolas abertas, nos Estados Unidos também, até alguns estados, Nova York é governado por um estado democrático, na verdade foi o Bill de Blasio, o prefeito, que fechou as escolas, depois autorizou a volta às aulas, então acho que essa dificuldade, né, com que tem sido amplamente comprovado, porque tudo bem, na primeira onda da pandemia, é certo, ninguém sabia com que a gente estava lidando, então eu acho que toda a comunidade médico-científica foi a favor disso. Hoje a gente vê um outro olhar, né? E essa dificuldade do Brasil, eu não sei se em parte também, acho que a gente tem que tomar um determinado cuidado. A gente fez essa pergunta para o Bruno Covas quando ele veio aqui na Sabatina, durante a campanha de reeleição, né, na última semana, antes do segundo turno, e ele falou do inquérito sorológico, né, que até foi uma coisa que a Ilona mencionou aqui no início da explanação dela. Há muitos alunos moram com avós, moram com pessoas idosas, têm contato com essas pessoas, então risco de contaminação. Quer dizer, como adaptar isso para o nosso contexto, com as nossas particularidades, né, que certamente são muito diferentes das europeias ou das americanas? Amanda, as pessoas de baixa renda moram numa metragem quadrada mínima, muita gente por metro quadrado nessas casas. Então, elas não fizeram lockdown, porque quem não perdeu o emprego tinha que trabalhar.
Então, vamos encarar a realidade como ela é. Elas precisam voltar para a escola por causa da convivência, para sair, às vezes, até de um ambiente sufocante dentro de casa, para comer merenda, sabe? E também é para aprender. Né? Sim, mas o para aprender, a gente tem que lembrar que a qualidade da educação brasileira é muito ruim. Então, ninguém está perdendo muita coisa, não. Está perdendo a convivência. O próximo movimento, se Deus permitir, da sociedade brasileira, vai ser pela cobrança da qualidade verdadeira. Mas eu né? acho que você entra num problema de evasão escolar, né, professora? Sem Porque dúvida. Se você fica muito distante das aulas, principalmente no ensino médio, que já tem um índice maior, isso pode reforçar. A quebra da rotina. A quebra da rotina. O aluno está parado em casa, num sofá, vendo televisão, porque não há o que fazer. Então, como é que você vai fazer para tirar ele de dentro de casa? Agora você volta a acordar cedo, você volta para a escola, vai ser uma luta. Então, nós vamos ter um período aí que vai demorar muito tempo para que os alunos voltem todos para a escola. Os alunos mais velhos tendem a perder mais, porque eles já falam, olha, já não aprendi nada mesmo, eles não têm a questão da autoridade, né, e o do brincar, porque eles podem sozinhos encontrar com seus amigos no shopping, na rua, etc., nós teremos um prejuízo incalculável para a juventude brasileira. Não sei como vamos fazer para recuperar. O prejuízo já foi dado e a responsabilidade é, sim, das autoridades. Deixa eu jogar a bola lá para o Rodrigo Constantino, né? A Ilona Betkerrazi falou aqui do aparelhamento do MEC, Rodrigo, e a gente tem nossas escolas, né, nossas universidades, a cultura, o marxismo cultural, tudo aparelhado, né? Eu tenho 2 filhos universitários e eu vejo o que os 2 passam. De que maneira a gente pode combater isso, Rodrigo? Lacombe, não tem bala de prata aqui, né? É um trabalho de formiguinha, os pais têm que chamar a bola para si, a responsabilidade para si e se engajar mais para reagir a isso, até porque não somos nós que pagamos a conta desses professores que se organizam depois em sindicato para ignorar aquilo que a professora Cíntia já tinha mencionado no início. O professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. É uma questão ex-cátedra, ele tem ali um material objetivo para ensinar. Mas nós não podemos falar de educação, e estamos chegando perto do fim, sem mencionar o grande vilão, né? No Brasil, pelo menos, e olha aqui no mundo, né? Porque ele é mencionado em livros aqui junto com Dewey, é o Paulo Freire. É um sujeito que levou o marxismo para dentro de sala de aula, um adorador de ditadores comunistas. E essa visão de oprimido e opressor, começou tudo aí. Aí não tem mais que corrigir o aluno que fala errado, porque senão seria elitismo e preconceito, sendo que é o contrário. Porque ele sai analfabeto, vai fazer uma entrevista de emprego, óbvio que ele vai ser discriminado, porque ele não fala certo. Aí começa toda uma cadeia. Aí começam a defender as cotas, porque não deram educação de base, e aí querem arrombar as portas das empresas com os tentáculos estatais para obrigar que tenha uma certa divisão mais igualitária, né? Então, está tudo na origem o problema. Tem que reagir ali na base, ensinar matemática, português, a língua correta, existe o certo e errado, abandonar esse relativismo, né, e esse construtivismo socioeconômico que está predominante nas salas de aula. Então, o grande vilão é, sim, o nosso patrono. Nós temos o patrono que merecemos, né? E aí eu até ri quando a secretária Ilona falou, né, que talvez, do ponto de vista do ensino, não seja nem tão ruim ficar sem frequentar as salas de aula, porque são fábricas de analfabetismo funcional, infelizmente. Daqui a pouquinho a gente tem as considerações finais do programa de hoje. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. Passo a palavra para Ilona Betkerrazi, está amarrada em tudo que a gente falou. Se é que é possível resumir em 1 minuto tudo isso. Não, a ordem do dia é voltar às aulas, respeitar os planos de abertura das escolas. Então, assinem o manifesto aqui em São Paulo, participem, pais, os grupos que estão opostos a nós, que são os sindicatos, as grandes empresas de educação e os políticos são extremamente poderosos. Se a gente não se unir, a gente vai perder a mão aqui na educação dos nossos filhos. Professora Cíntia Chagas, já agradecendo a sua participação, 1 minuto para a senhora. Esse processo de isolamento excessivo, obviamente, ele prejudica a todos, né? Os professores estão sobrecarregados, os alunos não estão aprendendo da forma devida, os pais não têm condições de fato, ajudar os filhos nesse momento, eles também estão sobrecarregados. Enfim, é um grande atraso. É para ontem, gente, essa coisa de voltar para a aula para ontem, e é muito sério.
Tomara que esse movimento, né, tome conta do Brasil de um modo geral, né, porque está muito forte em algumas cidades, mas ainda precisa se expandir. Rodrigo Constantino, suas considerações finais. Lacombe, eu faço minhas as palavras tanto da professora Cíntia, como professora Ilona. Quer dizer, as aulas precisam retornar o quanto antes e o chamado que eu faço aqui é para os pais. Né? Não lavem as mãos, não achem que porque colocaram numa escola cara particular que seja, que a coisa está resolvida. Tem que ter o olho atento ao que está acontecendo dentro de sala de aula, tem que conhecer melhor qual é a linha, o que os professores estão falando. Aliás, teve esse fenômeno, né? Por conta de alguns pais acompanharem um pouco mais online o que acontecia, né? Muitos professores também se policiaram, mas deu para ver o nível dessas aulas, né? Então, os pais precisam se engajar mais. Esse é o recado. Tem que ser uma solução sempre equilibrada, né? A gente tem que entender quais são os malefícios de ter as escolas fechadas. Esses malefícios são muitos. Silvio, Amanda. Eu acho que é um debate que está interditado e é preciso ser desinterditado, né? A gente tem que acompanhar a experiência internacional e eu entendo que há muitos interesses em jogo. Há uma questão de segurança e de saúde também que precisa ser compreendida na nossa realidade particular, mas acho que sim, como voltar às aulas é a principal pergunta de 2021, sem dúvida. Eu acho que o que precisa ser desinterditado é o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo, né? Deixar essas crianças voltarem para a escola. Sabe, está na hora de ressocializar também, porque muita gente fala sobre o aprendizado. Eu bato nessa tecla aqui, professora Ilona, professora Cíntia, elas falaram sobre isso, é muito importante, mas também tem a questão, e quem está assistindo a gente sabe do que eu estou falando. O filho está em casa, a criança está em casa, quer encontrar de novo aquele amiguinho que não encontrava, quer encontrar a professora, quer chamar de tia, quer ir para a escola, né? Quer voltar. Vamos voltar, gente. Vamos reabrir? Vamos voltar? Não fechar. Já passou da hora. Talvez não tivesse nem que ter sido fechado lá no início, mas vamos lá. Vamos em frente. Opinião no Ar volta amanhã, 11h45 da manhã. Ilona Betquerrazi, Cíntia Chagas, Rodrigo Constantino, Amanda Silvio. Obrigado. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.